E já vou ligar aqui. Olá, gente, boa tarde. Vamos chegando, vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante e, inclusive, um tema que vocês escolheram, certo? Hoje, nosso bate-papo serei eu e a Ellen e eu vou convidá-la, inclusive. Só estou esperando ela chegar aqui conosco, que daí eu já vou chamar ela para a gente conversar junto nesse bate-papo de comemoração. Hoje é um dia muito, muito feliz, uma vez que a gente tem esse número enorme de pessoas interessadas pela Gestalt terapia, que a gente não consegue nem imaginar, né? A internet tira a nossa dimensão de quantidade, né? Imagino aqui na nossa cidade, o maior auditório tem uma média de 700 lugares, 800 lugares, então a gente não consegue nem imaginar o que é 15 mil pessoas, né, seguindo a gente. Então, vou mandar aqui o convite para a Ellen, para ela entrar conosco, né, enviei o convite, esperar mais um minutinho que ela chega para a gente conversar. Né? Hoje uma convidada muito especial estará aqui conosco então, né? O nome dela é Ellen Messias Guzmán, já ouviram falar? Autora de capítulos de livro, organizadora do livro Gestaltear, professora, supervisora em Gestalt terapia, criadora, né, do Instituto Professora Ellen, Escola Paranaense de Gestalt terapia, mas ela não quer vir, tá fazendo-se difícil. Já convidei ela 2 vezes e ela não me aceita. O que é que eu vou fazer agora? Cadê Dona Ellen? Não está aparecendo, será, Ellen, o convite? Vou convidar de novo. Enviado com sucesso. Hoje a gente vai falar sobre transformação, mudanças, né, gente? Geralmente, nosso cliente chega com essa demanda, né? Chega querendo mudar, chega querendo se transformar, chega querendo se tornar uma pessoa diferente, ou ter comportamentos diferentes, ou vivenciar as coisas de uma maneira diferente. Como é que a gente pode ajudá-lo, né, de alguma maneira? Deixa eu dar uma olhada aqui. Por que que a Dona Ellen não veio ainda? Tenta me mandar o convite, Ellen, caso não estiver chegando aí para você, que te convidei 3 vezes já. Agora que eu vi, a Ellen escreveu aqui, o vídeo não está ligando. Como não? Vamos esperar só mais um minutinho. A gente vai ter algumas surpresas para vocês também, já que é uma comemoração à nossa live de hoje. Nós oferecemos 4 temas para vocês durante a semana e vocês escolheram, então, o mais votado para a gente falar, que é este tema sobre a transformação do indivíduo, como o indivíduo pode se transformar num processo terapêutico e como nós podemos auxiliá-lo nesse processo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Surpresinhas, surpresinhas, surpresinhas. Né? Então, aí, agora sim, boa companhia. Agora sim, não aparecia o teu convite. Tá bom. Agora... Olá, pessoal! Nós viemos aqui comemorar os 15 mil seguidores, né, Laís? Isso! Uma aula de comemoração para vocês.
em Isso cima mesmo. do que vocês pediram, né, Laís? O tema que eles mais gostaram foi a questão da mudança, né? Isso, da mudança, da transformação, como a Gestalt terapia enxerga tudo isso e como a gente pode auxiliar, então, os nossos clientes nesse processo de transformação, né? Esse é o tema. Como a gente pode auxiliar os clientes no processo de transformação numa visão da Gestalt terapia, né? Então, eu e a Ellen estamos aqui hoje, nesse sábado à tarde, para poder comemorar com vocês, né, esse número que é muito expressivo, que eu acho que representa o quanto a comunidade gestáltica tem crescido, o quanto a Gestalt terapia se fortalece no nosso país e que cresce de uma maneira ética, de uma maneira cuidadosa. E a gente está propiciando, então, uma série de materiais aí para vocês, com convidados extremamente especiais. Então, e queremos agradecer todo o carinho, né, Ellen? A gente recebe todos os dias mensagens e mais mensagens de muito carinho, de agradecimento, e a gente fica mesmo muito feliz com isso, né, em fazer esse trabalho para o pessoal, em poder propiciar a Gestalt terapia chegar mais longe e também de poder auxiliar no crescimento profissional de todos vocês, né? Então, hoje a gente vai falar... É muito legal, né, Laís? Isso que a internet proporciona, né? Sim. A gente tem recebido muitas pessoas do Nordeste, do Norte do país. Eu tenho falado com pessoas da Bahia, do estado de São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, né? E em diversos outros estados, né? Então, é muito legal porque é uma aproximação que a internet faz. Sim. Incrível, né? O número de pessoas que têm falado com a gente e com a coisa das lives, né, que nós organizamos, isso se expandiu mais ainda, porque mais seguidores vieram e cada vez mais gente procura o Instagram, agradece, né, pelos conteúdos que a gente está proporcionando. Então, isso é muito legal para quem ensina, né, Gestalt terapia, para quem é professor, tanto eu como a Laís, né, somos professoras, então é muito gratificante. Isso mesmo, Ellen. Quando você está falando, ó, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Recife, Roraima, né, o pessoal está em peso aqui, Natal, Rio Grande do Norte, muito legal, Ceará. Na pesquisa, a gente fez uma pesquisa com uma galerona, deu 566 pessoas respondendo a pesquisa. Eu estou, inclusive, aqui com olha a quantidade de material que deu a pesquisa que a gente fez com vocês, para produzir conteúdos voltados ao que vocês se interessam. E a gente colocou, né, a opção de marcar de onde o pessoal é, né, o pessoal de Bahia, Rio Grande do Norte, e não teve um estado brasileiro em que não houvesse pelo menos uma pessoa que respondeu. Ou seja, de fato, estamos chegando no Brasil inteiro. Ó, Rondônia, Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Teresina, muito legal esse acesso que acaba, né, se Fortaleza, tornando. Guarulhos, Brasília, muito bom. Pessoal da Bahia ficou assim em peso na pesquisa. Rio de Janeiro também ficou empatadinho ali. Depois São Paulo e Paraná, os 4 estados onde mais pessoas responderam à pesquisa, mas não teve um estado em que ficou de fora. Ó, Santa Catarina, o Thiago está aí. Beijo, Thiago. Natal, Juazeiro do Norte. Olinda, incrível. Muito, muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Né? A gente fica muito feliz porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né, Ellen, da forma como a gente tenta levar a Gestalt terapia. A gente tem um compromisso muito sério com isso, né? Então a gente busca levar com muita ética, com muito comprometimento, a gente brinca com as polêmicas, a gente dá risada, mas a gente leva com muita seriedade, né? Porque brincadeira não é o contrário de seriedade. E, inclusive, o tema de hoje já é um tema polêmico, né? Um tema aí que vocês não são danadinhos, não escolhem à toa, né? Que a gente vai poder brincar um pouquinho com ele, uma vez que como gerar transformações ou como auxiliar na transformação do seu cliente, né? Isso é uma demanda
que nós temos o tempo inteiro, é a demanda da psicologia. Raramente alguém vai para a terapia para dizer: olá, estou tão bem, vim aqui só para compartilhar com você que as coisas estão super bem aqui, então eu só queria, né, alguém para poder compartilhar esse momento. Muito raro, né? Sempre, né, 99% das vezes a pessoa vai em busca de alguma transformação. E como nós podemos, então, auxiliar? Agora eu vou passar a bola para você, Ellen. Você conta para eles, né? Como a Gestalt terapia vai trabalhar auxiliando na transformação do seu cliente. Então, né, eu acho que vale a pena convidar vocês a pensarem um pouco sobre isso. Na academia, eu sempre ensino que a Gestalt terapia não é uma abordagem que tem como objetivo a mudança de comportamento, né? Então, diferentemente de outras abordagens, às vezes que tem a mudança de comportamento como um objetivo, a Gestalt terapia ela não é uma abordagem que tem como objetivo, né? Ah, quero mudar o comportamento do cliente. Mas e aí, como assim, né? Se a gente não quer mudar o comportamento do cliente e o cliente vem insatisfeito com a sua vida, como é que fica isso, né? Então, esse é o grande desafio que eu já vou colocando aí para vocês irem pensando junto comigo, né, Laís? Então, assim, vamos começar, eu queria começar lembrando da base filosófica da Gestalt terapia, que é o existencialismo, a fenomenologia e o humanismo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, na vertente do existencialismo, que o homem, a vida do homem está calcada em 3 pilares centrais, né? Responsabilidade, liberdade e escolha, né? E aí, eu preciso entender que o ser humano tem uma liberdade, porém, não é uma liberdade absoluta, não é uma liberdade sartriana, né? É uma habilidade muito mais relativa, com restrições, né? Com limitações, mas, mesmo assim, eu quero até colocar aqui uma passagem do nosso grande mestre, né, o Ponciano, o querido Ponciano. Eu adoro isso aqui. Ele diz assim, ó: não obstante toda a fragilidade humana e toda a complexidade do que significa ser livre, o homem tem um poder extraordinário, criador, capaz de produzir transformações, né? Então, acho que a primeira questão que a gente precisa trabalhar é a ideia de que a psicoterapia ela vai ter uma função de acompanhar esse projeto existencial do cliente, que se chama vida, existência, e nós vamos trabalhando no sentido do cliente dar-se conta de como ele existe, de como está esse projeto existencial chamado vida, né? E de como ele quer levar esse projeto existencial adiante, né? Então, nós não podemos, como terapeutas, tirarmos a responsabilidade existencial do cliente. E nós não podemos, embora tenhamos muito desejo, às vezes, tenho que confessar para vocês, e tenho certeza que a Laís deve concordar nisso aí. Já estou até sabendo o que você vai falar. Embora tenhamos desejo, nós não podemos desejar pelo cliente. Nós não podemos fazer Projetar, né? com que ele mude porque a gente espera isso. Fazer dele um projeto existencial nosso, né? Exatamente. Então, muitos terapeutas, né? A primeira questão que eu colocaria seria mesmo essa visão de homem da Gestalt terapia,
né? E essa crença é muito pautada também no humanismo, de que o homem é um ser de potencialidades, ele é um ser de potencialidades. Eu brinco com os meus alunos, e tem muitos aí, né, que eu vi que entraram e outros aí, eu digo assim, o homem acorda escolhendo. Você deve se lembrar disso, né? Quando eu dava aula, Laís, que eu falo essa frase 500 vezes. Dorme e Então, acorda. o homem ele acorda escolhendo. Você acorda de manhã, primeira escolha do dia, durmo mais um pouquinho ou levanto agora? Então, nós acordamos fazendo pequenas escolhas, escolhas essas que vão mudar a nossa manhã, que vão mudar o nosso dia, que vão mudar a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, a nossa vida. Então, acho que, num primeiro momento, clientes de Gestalt terapia acabam tendo, né, o desenvolvimento dessa consciência da responsabilidade existencial. Essa é a primeira questão, Laís, que eu colocaria, assim, sabe? Deixa eu te cutucar, então, para você dar continuidade na tua fala. Mas Ellen, né? Que aí o aluno pergunta, mas Ellen, o cliente, e aquele cliente que chega falando, mas eu vim te procurar porque eu não consigo fazer sozinho. Mas agora que eu tô com a senhora, doutora, agora as coisas vão melhorar. Mas agora você vai poder me ajudar nesse processo. Você vai poder. Diz para mim, o que você acha que eu devo fazer? E aí, Ellen? Pois é, Laís, quantos anos você tem? Ai, já me lascou aqui. 20? 27. Então, vamos imaginar o seguinte, vou usar uma metáfora, uma analogia. 27. Vamos imaginar o seguinte, Laís, faz 27 anos que você dorme e acorda com você. Você está comigo faz 3 meses. Quem conhece mais você? Você ou eu? Mas a senhora é estudada, dona Ellen. Mas aí Sou estudada isso na acontece psicologia, muito, né? né? Sou Isso estudada na acontece muito. psicologia, que eu sei sobre o ser humano como um todo. Não sou estudada na Laís, né? Não sou expert de Laís, né? Claro, daí com isso você imagina que eu devo saber o que é melhor para sua vida, que decisões você deve tomar, né, Laís? Você acredita que eu sou a pessoa estudada e devo, assim, saber melhor qual a orientação dá para sua vida, né? Mas eu preciso te contar, né, que a psicoterapia que a gente vai trabalhar aqui é uma psicoterapia onde eu vou te ajudar. Eu vou fazer o meu melhor para te ajudar a você olhar para você e você encontrar dentro de você as respostas, né? Direções, mas claro que eu vou te ajudar nisso. Você não está sozinho. Isso que você está dizendo, Ana, eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa fica com a ideia de que ela não pode, então, assumir a responsabilidade existencial do cliente, e é exatamente isso que a gente está dizendo. Entretanto, às vezes a pessoa fica assim, não sou eu quem vou mudar você, ou não sou eu que sei tudo sobre a sua vida, quem sabe é você. E põe um ponto final aí. Não dá essa segunda explicação que você deu, de que o processo terapêutico ele é um processo, de que juntos nós vamos caminhar na busca, então, da pessoa encontrar o que é melhor para ela, né? De que a pessoa ela pode não estar com clareza sobre aquilo que ela quer naquele momento, mas a psicoterapia vai sim ajudar ela a encontrar essa clareza, embora não seja eu quem vai dizer é isso ou é aquilo, mas eu vou ajudar você a chegar nessa conclusão que é única e subjetiva. E se você não dá essa orientação, que é uma psicoeducação, na verdade, né? Você mantém a pessoa projetando as coisas em você e a responsabilidade em você, ou você tira a esperança da pessoa, né? Porque
porque se ela acreditava no processo terapêutico, agora você me disse que quem tem que decidir sou eu mesmo e vida que segue, e não faço esse acolhimento, né, posterior, então eu deixo a pessoa no vácuo. Então eu acho muito interessante essa explicação, né, de devolver a responsabilidade para o cliente, mas dar o suporte terapêutico que a gente tem capacidade de dar, que é até onde a gente pode ir, que é estar com, né? E outra coisa, né? Quando a pessoa chega, na maioria das vezes, ela está confusa, né? Ela está angustiada, muito ansiosa, com medo mesmo de alguma coisa específica que ela esteja vivendo. Né? Acho que principalmente nesses tempos nós vamos lidar muito com esse tipo de experiência. E é muito interessante que, na medida em que ela vai falando e alguém vai escutando, né, ela vai clareando, né, quais são as necessidades dela, o que está faltando na vida dela, o que ela está precisando, o que está impedindo. E a investigação fenomenológica, porque o Gestalt terapeuta, ele não é diretivo, mas ele é muito ativo. Então, a investigação fenomenológica, ela dá condições da pessoa ir ampliando o campo, né? E ampliando a awareness de tal modo que ela começa a enxergar aquilo que ela não via, né? Então, quando a gente pergunta como é isso para você, o que você está sentindo, o que te impede, né, de fazer isso ou aquilo, né? Como você, sem se dar conta, contribui para que isso aconteça, né? Então, são todas intervenções inquisitivas e investigações assim, muito próprias da fenomenologia, que elas vão fazendo com que a pessoa vá abrindo a consciência dela e vá se dando conta de como ela funciona no mundo, de como ela se relaciona com as pessoas, de como ela impede o contato, né? De como ela faz contato, de como ela desvia do contato, né? Então, assim, o terapeuta em Gestalt terapia, ele é extremamente ativo. E eu gosto muito disso na abordagem, porque é um terapeuta que interage, né, na medida em que existe esse espaço, que a relação vai se desenvolvendo. Essas sessões, principalmente, que a gente faz, essas indagações, elas promovem uma mudança de percepção muito grande na pessoa que está falando, que está respondendo aquilo que a gente vai indagando. Então, o tempo todo em Gestalt terapia, a gente convida a pessoa a olhar para esse como, né? Como eu funciono, o que eu estou sentindo, o que eu gostaria de fazer, o que eu quero fazer e não fiz, né? Então, o tempo todo a pessoa está olhando para esse funcionamento, né? É assim que a gente ajuda nesse processo de transformação, né, Ellen? É fazendo essa ampliação de awareness. E aí eu quero lembrar uma coisa, aproveitando o gancho da tua fala, né, e para o pessoal aí já pegar o caderninho e anotar, porque eu recebo essa pergunta milhares de vezes dos alunos, dos psicólogos, e recebo casos, muitas vezes, que vêm de outros processos terapêuticos truncados, parados nesse lugar. Então, é uma dica importante aí, anotem, né? Sim. Primeiro presente do dia. Laís, e se o meu cliente amplia a consciência, mas a mudança não vem? A ação continua a mesma. Ele entende aquilo, mas ele não consegue ainda colocar em ação. O que eu faço com essa criatura? Eu chacoalho? Não chacoalha ele, não precisa. O que você precisa compreender é que awareness é uma totalidade de transformação cognitiva, corporal, perceptiva e emocional. Então, se ele tem consciência já, eu já ampliei a awareness. Geralmente o terapeuta está falando que ele tem consciência cognitiva, está falando só da conscientização.
Se ele não tem ação, não afetou o motor. Como ele se sente quanto a isso? Os sentimentos estão afetados? Geralmente não. E a percepção dele, ele percebe diferente? Às vezes sim, às vezes não. Então, uma ampliação de awareness, ela se dá no todo. Logo, se não houve a mudança de ação ainda, nem que seja minimamente, ou mesmo que seja uma manutenção da ação consciente dessa manutenção, quer dizer que ainda a awareness como um todo não foi ampliada. Você ampliou o processo de conscientização, você atingiu o racional. Ótimo, fez um excelente trabalho. Mas você vai ter que trabalhar nos outros âmbitos também: emocional, perceptivo e motor. E aí existem inúmeras formas de se trabalhar isso dependendo da demanda. Então, assim, a gente fala que a transformação vem pela ampliação de awareness, mas ampliação de awareness não é entender as coisas racionalmente. Porque se a gente entender as coisas racionalmente fosse suficiente para a gente mudar, todo mundo fazia atividade física direitinho, bonitinho, todos os dias. Todo mundo comia comidinha saudável todos os dias, porque cognitivamente você sabe, né, o que é que você precisa comer para se alimentar saudável ou que a atividade física te faz bem. E a gente faz tudo bonitinho, certinho, né? Não fazemos, porque não é só a razão que movimenta o nosso organismo. Então, se o seu cliente tem uma compreensão cognitiva, você vai precisar começar a trabalhar agora nos outros 3 pontos: motora, perceptiva e emocional. Dica da vida. E aí, assim, né, continuando aí nesse tema, que esse tema é muito bom, então, quando o seu cliente tem uma conscientização que atravessa só o racional, a gente diz, né, em Gestalt terapia só está aqui, né? Isso significa que ele está numa conscientização parcial, né? O conceito de awareness, ele vai muito além disso, porque envolve as 4 qualidades de contato que a Laís aí indicou para vocês, né? E é uma conscientização, como diz de novo nosso mestre Ponciano, é uma conscientização, portanto, emocionada. Então, uma dica muito simples, né? Muitas vezes o teu cliente está ali falando com você e você percebe que ele fala de uma forma absolutamente racional, né? Ele fala de uma coisa dolorosa como se não estivesse sentindo dor, como se a dor não estivesse presente. Então, você percebe que ele está num nível, na qualidade cognitiva. Então, é uma intervenção muito simples, né? Que, claro, o terapeuta deve avaliar se ele deve ou não fazer, diante de todo um contexto, né? De um campo. Mas, às vezes, você perguntar para esse cliente, né? Quando você me conta isso, o que você sente agora? E coloca a sua mão no peito. Né? O que é que você sente aqui quando você me fala disso agora? Né? Então, é uma intervenção muito simples, né? E depois a gente pode até sugerir para que a pessoa fique um pouco com isso que ele está sentindo, né? É muito simples, mas na verdade é uma intervenção, é uma técnica, né? Uma focalização que traz a pessoa para a qualidade, né, mais afetiva né? E sensório-perceptiva, né? Porque você convida ela a olhar para o corpo, você convida ela a olhar para o afeto, porque, na verdade, existe um erro, né? Uma distorção, principalmente na cultura ocidental, de que para a gente tomar boas decisões, nós precisamos pensar. Ok, claro que nós precisamos da qualidade cognitiva para tomar boas decisões, nós precisamos do raciocínio. Porém, para tomar boas decisões, nós também precisamos sentir. Né? Porque é a qualidade afetiva que me sinaliza se aquilo faz bem para mim. Né? Não é a qualidade racional, é a qualidade afetiva que me mostra, através até de sensações, nem sempre ela é clara, se aquilo é algo que está a meu favor, que vai me trazer um bem-estar ou não.
Então, isso é muito importante. O trabalho com essas qualidades é muito importante. E o trabalho com a percepção, né? Então, eu costumo dizer assim, normalmente o comportamento, ele vem muito embrenhado, muito de acordo com a percepção. Né? Então, eu percebo uma cena, dependendo de como eu interpreto, de como eu enxergo essa cena, eu vou agir, né? Então, a percepção, ela é importantíssima para dirigir o meu comportamento. E em Gestalt terapia, quando a gente vive um processo de awareness, existe uma reconfiguração no campo perceptual. Então, é como se a pessoa rearrumasse, né, o campo perceptual dela para que ela pudesse, então, enxergar de uma forma nova aquilo que é velho, né? Então, essa é a base da mudança, né? Enxergar de uma forma nova aquilo que é velho. Porque se eu enxergo de uma forma nova aquilo que é velho, a possibilidade de eu ter uma nova ação é muito grande. E aí a gente tem a cadeira vazia como uma grande possibilidade, né? Porque a cadeira vazia é uma técnica em que você, de fato, muda de percepção. Você senta de um lado, enxerga aquilo como se fosse uma parte de você ou como se fosse você, senta do outro e começa a enxergar aquele fenômeno por outro ponto de vista, como uma outra parte sua ou como uma outra pessoa, né? Você se coloca no lugar do outro. Maravilhosa, Literalmente. Né? É uma técnica maravilhosa. Para trabalhar percepção. Para trabalhar percepção sensacional no sentido de mudança de ponto de vista. Às vezes, outras técnicas de movimentação, né? Ele pedir para a pessoa se movimentar, sair do lugar, sentar num outro contexto, né? Clientes que querem ser psicólogos, às vezes a gente convida para trocar de lugar com a gente, sentar aqui na poltrona. Inúmeras técnicas ou atividades artísticas trabalham bastante com a percepção também. E das emoções, eu acho que tem muitas investigações fenomenológicas que ajudam a gente a ampliar esse contato com a emoção, né? Que é pedir para a pessoa entrar em contato com o que ela está sentindo, como ela está sentindo, como você trouxe. E muitas vezes o trabalho que a gente tem de criança interior em Gestalt também acaba sendo muito importante para se trabalhar o lado afetivo. Por quê? Porque quando a gente é criança, o nosso lado racional não é tão desenvolvido. Né? A criança, ela tem muito mais, né, as emoções à flor da pele ali, e o desenvolvimento cognitivo dela vai se dando nesse processo de desenvolvimento. Então, a maioria das organizações racionais que a criança faz é pelo olhar do adulto. E nem sempre a gente tem um adulto que explica o que são as emoções, o que você está sentindo, ou se você pode ou não pode sentir. E aí todas essas imposições que vêm de fora, muitas vezes bagunçam as nossas emoções enquanto crianças e a gente cresce com essas marcas emocionais. Então, trabalhar a criança interior ajuda muitas vezes a você conectar a razão do adulto que hoje entende que ele merece muito mais que aquele relacionamento terrível que ele tem, com a emoção da criança que não se sente merecedora por inúmeras vivências, né, traumáticas e etc. Então, assim, já estamos falando de um monte de possibilidades, né, que a gente gosto muito pode oferecer. Falando dessa possibilidade, né, de trabalhar a criança interior, às vezes um recurso que é muito eficiente, claro, para alguns casos, e sempre o terapeuta avaliando o contexto que ele está, né? A gente trabalhar com recurso de cartas, né? Então, o meu adulto vai escrever para minha criança vai escrever primeiro para o meu adulto vai responder para minha criança. Porque quando a criança viveu aquilo, ela só tinha ela tinha mais o emocional para responder, porque o cognitivo dela era muito enfraquecido ainda. Enfraquecido não, era adequado para a idade, né? Era muito imaturo ainda, né? Então, ela ter essa possibilidade de ir lá, que na verdade esse lá está aqui, né? Então, é um passado que está presente, está inacabado, então está no aqui e agora, e poder olhar esse adulto de hoje, poder olhar o que aconteceu, poder olhar o que aquela mãe fez, poder olhar o que aquela criança sentiu,
como ela se sentiu, não é? Porque a grande questão não é a realidade só que a gente vive. A grande questão é como eu experiencio a realidade, né? É como eu vivencio aquela realidade. Como eu vivi aquilo como abandono, eu vivi aquilo como falta de amor, né? Sim. Como eu vivi aquela experiência. E aí a gente usa a razão, né, do adulto hoje e conecta com a emoção, né? E a gente se torna, eu costumo brincar que tem muita coisa difícil em ser adulto, boletos e etc e tal. Mas tem uma coisa muito boa, né? Que a gente pode ser para nossa criança interior o adulto que a gente precisou, né? E, de alguma forma, cada um vivencia suas faltas de uma determinada maneira, né? Então, nada melhor do que a gente desenvolver os recursos que nos faltaram e poder oferecer para a nossa criança esses recursos minimamente organizados, até para que a gente possa se relacionar com as outras pessoas de uma maneira mais autêntica e menos dependente, porque senão não é o adulto que se relaciona, é a criança que se relaciona, né? A criança que se sente abandonado, a criança que se sente desvalidado, a criança que se sente sem valor, e aí fica muito difícil desenvolver relações saudáveis quando a gente não tem uma relação saudável conosco, né? E aí uma coisa que eu fico pensando é por que nós estamos falando isso, né, na temática de transformação, mudança do cliente, né? É porque nós estamos falando numa possibilidade que é, né, trabalhar a nossa criança interior, né, para que ela possa estar viva dentro de nós, muitas vezes de uma forma renovada, de uma forma nova. Então, em trabalhos terapêuticos pessoais, eu já peguei a minha criança no colo e levei ela para passear. Né? Laís lembra disso? Sim. Levei ela para passear, né? E Sim. fiz isso por um mês, que foi a orientação da terapeuta, né? E que um mês levando a sua criança para passear, né? Parece conversa de doido, né? Mas não é. Então, dar para a criança, às vezes, o colo, né? O limite, no imaginário, né? Eu me lembro que quando a Selma Sornai veio dar o curso aqui, a aula na turma de formação, eu estava presente lá, você vai lembrar. A Selma trabalhou um experimento que era assim, né? Eles lembravam algo que eles tinham vivido no passado, que tinha sido ofensivo, doloroso, né? Não me lembro exatamente qual era a condução. Depois ela pedia para que eles imaginassem, os alunos imaginassem o que faltou naquele campo, né, para que a experiência pudesse ter sido melhor, mais positiva, né? E aí eles imaginavam, né, o que deveria ter acontecido, como deveria ter acontecido, se deveria ter alguém, se esse alguém deveria ter feito algo. Isso é uma ampliação de awareness, entende, gente? Não, nossa, quando eu era criança me faltou tal coisa. Olha, ela entendeu que na história de vida dela faltou alguma coisa. E aí você põe um ponto final e deixa a pessoa com a gestalt escancarada, né? Não! Hoje ela já é uma adulta, né? Hoje ela já tem 27 anos. Vem cá, vamos conversar direito. Que recursos você tem para oferecer para essa criança que ela não teve, né? Então, quando a Ellen traz esse experimento e diz o que faltou, entre em contato com isso, olha o que faltou e vê como você pode oferecer isso neste momento. Isso é uma atualização que auxilia nessa ampliação de awareness. Senão a gente reproduz e repete, né? Tudo aquilo que a gente já viveu. E você pode deixar a pessoa, às vezes, ainda mais sensibilizada ou, às vezes, entrando num processo de vitimização, né? Ah, mas é que eu sou assim porque quando eu era criança me faltou tal coisa. Ponto final. Não é esse o caminho, né? Esse é o caminho, mas não termina aí, né? Vamos lembrar daquilo que a Lica, né, Queiroz fala, que tem muito terapeuta, né, que às vezes retraumatiza a pessoa. Então, porque você chegar num trauma, numa memória, fazer a pessoa vivenciar, porque nós somos gestalt terapeutas, vamos fazer a pessoa vivenciar, né? Aí a pessoa vivencia, relembra toda aquela dor, aquele sofrimento,
faz toda a catarse e para por aí. Né? Então, a possibilidade de retraumatizar é muito grande. Então, você precisa trabalhar o suporte. A Lica deixa muito claro nos trabalhos dela, de trauma interior, nos trabalhos que ela tem apresentado nos congressos, que a gente tem acompanhado, a importância do trabalho com o suporte, né? Às vezes ali na sessão, até na presença física mesmo do heterosuporte do terapeuta e do desenvolvimento do autossuporte, né? Então, isso é muito importante nos processos de transformação e de mudança. A outra coisa que é muito importante é a teoria paradoxal da mudança. Perfeito. Então, o que é a teoria paradoxal da mudança? Primeiro, que ela trabalha com um paradoxo, né? O que é um paradoxo? É você achar, né? É você levar o cliente por um caminho e ele olhar para aquilo e ter a certeza de que ele não vai chegar lá. Só que é exatamente o contrário. Por aquele caminho que parece contrário ao que ele quer, ele chega lá. Né? Então, de novo, eu vou usar as palavras do Ponciano. Né? A mudança paradoxal é quando a pessoa segue uma estrada que aparentemente não a levará aonde ela deseja chegar. Contudo, estranhamente, diz Ponciano, ela chega lá. Né? Então, a mudança, a teoria paradoxal da mudança, diz respeito a você ajudar este cliente a fazer contato com ele, assumir o que ele é, aceitar a responsabilidade dele estar assim, né? Porque claro que ele tem uma parte nisso importante, né? Para que a mudança venha espontaneamente, quase que como uma consequência decorrente e que está atrelada a esse processo de aceitação. Né? Então, a teoria paradoxal da mudança envolve a ideia de ser o que se é para que a transformação se dê. É uma frase do Beiser, né? Beiser foi um psiquiatra, gestalt terapeuta, aluno do Peirce, né? E ele foi o criador, né, dessa ideia da teoria paradoxal da mudança. Então, ele diz, ó, ser o que se é para que a transformação se dê. Mudança ocorre quando uma pessoa busca ser o que é, não quando tenta converter-se no que não é. Né? Porque para que eu faça alguma mudança no meu projeto existencial, eu preciso assumir que o meu projeto existencial está desta maneira. Né? Para que eu possa arrumar a bagunça de um quarto, eu preciso entrar em contato com a bagunça, eu preciso olhar para a bagunça, eu preciso aceitar a bagunça. E aceitar não é concordar. Aceitar é assumir que naquele momento está daquele jeito, né? Aceita que dói menos. Então o que acontece? Na medida em que eu olho, e o que muitas vezes a gente faz? A gente passa pelo quarto que está bagunçado, pega as coisas, enfia dentro do guarda-roupa, fecha a porta, né? Empurra a bagunça, ou prefiro não olhar, então fecha a porta, né? Para ficar mais fácil. E eu preciso o contrário, né? Para fazer essa mudança, né? Para arrumar esse quarto, para fazer uma faxina, eu preciso saber olhar para o que está fora do lugar, assumir que aquilo está fora do lugar, assumir que está sujo, né? Que não está legal, que é daquele jeito, né? E aquilo é o que eu tenho no momento. Então, muitas vezes, para o próprio cliente, o final da sessão é frustrante, às vezes. Né? Porque o final da sessão é assim, é o que você tem hoje. Ai, mas eu gostaria tanto. Pois é, você gostaria, mas hoje é assim que você está. Principalmente claro quando tem um impasse, né? Claro que isso não acontece em todas as sessões.
Mas tem momentos que essa frustração é essencial, né? Essa frustração, assim, de a pessoa olhar para si mesma e ela perceber que é daquele jeito que ela está, embora ela gostaria de estar de outro jeito, né? Assumir, às vezes é até uma doença, né? Mas assumir quais os ganhos que ela tem com aquela doença, né? O que que impede ela de sair dali, né? O que que mantém, né? Trabalhar isso, o que que me mantém assim, né? Porque se eu grito e se eu sou autoritário, algo me mantém assim. Se eu não tivesse algo no meu campo que me mantenha assim, eu não seria autoritária e eu não gritaria. Né? Porque às vezes a gente encontra pessoas que dizem, eu gostaria tanto de mudar, porque eu sou autoritário, eu grito muito. Né? Então vamos ver, né, pelo que você grita, o que te faz gritar. Quando você grita, você está em busca de quê? Né? O que você busca com isso? Né? E devagar a pessoa vai também assumindo essa atitude, né? Que tanto ela quer mudar, mas que primeiro ela precisa aceitar. E acho que esse momento, quando tem um momento de impasse também, isso acaba sendo muito difícil, porque parte do organismo da pessoa, né? O Fritz fala muito disso nas suas escritas, né? Que é o momento em que a pessoa está com um pé num movimento antigo e o outro pé no breu, no nada, no vácuo, né? E aí ela precisa tirar o pé do antigo e acreditar que vai ter um chão ali para ela pisar, né? Que é o momento do impasse, quando você está abandonando velhos hábitos, velhos funcionamentos e começando esse processo de transformação para novos hábitos. E aí, nesse processo, dá muito medo, dá muita angústia, né? E pode ser que a pessoa fique assim, parte do organismo quer ir, mas parte do organismo quer ficar. E pode ser que ela venha para a sessão 1, 2, 3 vezes nesse lugar do impasse. E a gente não tem que empurrar o cliente, vai que vai ter chão, que você também não sabe se vai ter chão, né? Então você vai ter que trabalhar com ele ficar um pé para cima, um pé para baixo, e é aqui que você tá, e o medo ainda não tá te deixando colocar o pé para frente, né? Mas também não dá para tirar o pé, então você vai ficar assim até teu organismo sentir que é o momento certo para você ou ir para frente ou ir para trás. Então, até que ele desenvolva, né, Laís? Até que ele desenvolva suporte, né? autossuporte para isso, né? E é natural, né? Ele está diante de um novo ajustamento criativo que está se fazendo, né? Então, é natural que ele sinta, né? A insegurança, o medo, né? E a gente trabalhar também a ideia do risco, né? Porque existe o risco existencial. Então, nada é absolutamente seguro, né? Nada é absolutamente certo. Isso, muitas vezes, a gente trabalha quando a pessoa está com muito desejo de fazer algo, mas tem medo, né? Mas o desejo é maior, tem uma força para fazer, né? E aí, a gente, às vezes, trabalhar essa ideia do risco, né? Porque, por mais que nós tenhamos, assim, quase certeza que aquilo vai dar certo, pode não dar certo. E isso faz parte da nossa vida, da existência humana, né? Não tem como tirar o risco existencial da nossa vida. O Ellen, Ivani fez uma pergunta, eu acho que a gente vai responder e já vai fechar, que já está acabando o nosso tempo, por incrível que pareça. Então eu vou responder a Ivani aqui, e aí a gente já conta aí algumas surpresinhas, e é só isso mesmo. Daí a gente finaliza a nossa live, tá bom? Então, Ivani falou, gostaria de saber quando o cliente começa a ampliar sua awareness do passado, do que ele foi no passado, e se sente mal ou se sente culpado. O que é que a gente faz? Deixa ele com a culpa e com o sentimento disso tudo, né? Acolhe, e acho que se ele se sente culpado, significa que o eu de hoje já é diferente do eu de antes, né?
Então, senão ele não se sentiria mal com essa situação. Então, você pode trabalhar isso, né? Que naquele momento, com os recursos que ele tinha, ele atuou daquela maneira. Se hoje ele olha para trás e se sente mal, ele pode, então, hoje tomar uma decisão existencial diferente e até uma decisão de reparação, caso ele queira, né? Diante do que ele já fez. Na verdade, é como se quase ele tivesse que aceitar que ele fez aquilo, né, num campo que era diferente do campo de hoje, e não só aceitar, né, mas parece que tem aí uma necessidade de perdão, né, como se ele precisasse se perdoar Sim. pelo que ele de repente fez, né, conseguiu fazer lá atrás, né. Já dá uma cadeira vazia boa isso, também, né? Você do passado, você do isso, agora. né, Já põe a cadeira, né? já. Já põe a cadeira, já faz uma cadeira vazia. Eu acho que a gente tem que ir finalizando, porque o nosso tempo aqui, ó. Eu nem sei se você sabe o que é as coisas que eu vou falar. Uma delas eu acho que você sabe, a outra eu não sei se eu posso falar. Mas vou falar assim. Vou falar como talvez, embora seja uma coisa bem, bem provável. A primeira questão é que o curso que nós teremos semana que vem, né? Então, um curso inteiro, online, inteiro, né? Sem custo nenhum para vocês, 4 aulas inteiras de técnicas em Gestalt terapia. Então, esse já é o presentinho que está rolando já há um tempo. Só lembrando vocês de fazer inscrição. Vai estar lá nos stories aqui do Instagram. Você arrasta para cima e cai no site, bem facinho. Então, vejo vocês na segunda-feira para a gente estudar bastante. Vamos falar muito sobre fenomenologia, investigação fenomenológica, tudo isso que a Ellen falou. Segundo presente. Tivemos uma votação muito acirrada dentro dos 4 temas que a gente colocou. O ganhador foi esse, sobre transformação, mas o tema 1, que era sobre os bloqueios de contato nas relações amorosas, ficou tete a tete ali na briga. E se você, inclusive, votou no número 1 e está #chateado, não fique. Nosso presente é que Eu adoro esse tema número 1. Então, como é um tema muito bom, um tema muito interessante, nós faremos provavelmente daqui uns 15 dias, então depois do curso. Semana que vem vai ser Gestalt Paraná no curso, a gente vai ter aula segunda, quarta e sexta, e depois vamos ter algumas lives voltadas para o olhar das técnicas. E na outra semana a gente vai ter Roberto, já pode falar? Nós vamos ter Roberto Veras. Já pode falar, Roberto Veras. A live do Roberto Veras, maravilhoso, Gestalt terapeuta de São Paulo, Roberto Veras. Ele vai fazer uma live, o tema ainda é surpresa, mas vai ser um tema muito especial. Daqui 15 dias. E a gente vai fazer, então, uma outra aula, né? Sobre essa questão das formas e bloqueios de contato nas relações amorosas. Então, não é um presente, é 2 presentes. A live de hoje e nessa próxima live provavelmente vai ser daqui uns 15 dias, né? E aí a gente anuncia a data certinho, o horário, para a gente discutir esse tema também. E tem um negócio, né, que é o livro, né? Há a possibilidade... Vou contar para eles. Vou dizer assim que há a possibilidade, que a gente não, né, vai que, né? Mas é porque é uma coisa meio inédita, entende? De sair um e-book do nosso livro. Gestaltear. Então a gente avisa vocês ficam de olho aqui, né? Para quem não sabe, nós organizamos um livro, né? A Ellen, eu, o Lucas, né, o livro com a produção dos artigos dos alunos do Instituto Professora Ellen, Escola Paranaense de Gestalt Terapia. Então, são os aluninhos da formação que finalizam a formação e fazem uma produção científica, e tem temas muito legais, incríveis. A produção física está pronta, a gente ia fazer o lançamento na semana em que fechou tudo por conta da pandemia. Dias antes, né, Laís? Dias antes de fechar, 2, 3 dias nós antes. tivemos que suspender o lançamento do livro. Então, estaremos todos aqui em casa, numa caixa. E aí a ideia foi para vocês terem acesso ao material,
né? Então, já está na editora o projeto do e-book e eu creio que nas próximas tudo semanas já der vai sair. certo, em breve vocês poderão, né, adquirir a versão do livro em e-book, então, que facilita muito, inclusive, na distribuição, né, Ellen? Porque a gente ainda não tem uma organização de logística, às vezes o envio acaba ficando mais caro do que o próprio exemplar. Principalmente para o pessoal de fora, né, Laís? Isso, principalmente para o pessoal de fora. Então, vai ficar disponível assim que liberar, se tudo der certo, nenhum problema ocorrer neste processo, a gente vai avisando sempre para vocês no Instagram, nas nossas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, e a gente sempre disponibiliza por aqui. Então, é só ficar de olho, né? Sempre de olho aqui nas nossas redes, que as novidades são sempre postadas aqui. O nome do livro, perguntaram aqui, Laís, o nome do livro é Gestaltear. Isso. É um livro. Você não tem aí, Ellen, para mostrar para eles? Aí o livro, pega lá na... Pega o livro. É um livro amarelinho, bem bonitinho. É o volume 1. Nós teremos mais volumes. Deu para ver lá no espelhinho lá atrás. É um livro. Tem um serzinho, viu, gente, que não aparece, mas tem um serzinho é ele na minha que faz casa o negócio que ajuda a gente o tempo todo, né, Laís? Que é a dona Elisa. Exatamente. Então, um livrinho com capítulos ótimos sobre espiritualidade, sobre a gestalterapia. A Elisa já pegou o livro. Com população LGBT. Aí, tá. Dá pra ver? Dá. Mostra mais para trás para ver o rostinho com a taça, com a agulhinha, né? Teando a gestalterapia, gestaltear. Editora Lux. Então, a gente está com a produção física e agora provavelmente vai disponibilizar o e-book. A gente avisa vocês, tudo correr bem, e já disponibiliza a venda. Tem capítulos de espiritualidade, de gestalterapia com a população LGBT, felicidade, psicologia hospitalar, psicologia hospitalar, né? Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. Então, muito tema muito bom aí para vocês estudarem em gestalterapia, inclusive alguns temas que são difíceis de encontrar muitas vezes. Certo, minha gente? Gostaram dos presentinhos para vocês, então? A live vai ficar disponível. Se tudo der certo, né, ela vai direto para o IGTV. Se tudo der certo, vai direto para o IGTV. Porque, né, o Instagram às vezes dá uma trolladinha na gente. Estamos gravando também em formato de YouTube para a gente poder disponibilizar. É provável que hoje ainda a gente já disponibilize. E aí vocês têm acesso para assistir novamente essa live, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. E a próxima live a gente avisa vocês então, mas fiquem sabendo que teremos uma próxima live desse modelinho que nós fizemos hoje, eu e Ellen, falando sobre os bloqueios de contato no relacionamento amoroso, já que vocês pediram bastante também, foi a segunda maior votação, e vocês pedem, a gente faz o quê? Escrevam aí para nós, né? E escrevam aí para nós se vocês gostaram desse formato de live que nós estamos fazendo aqui, né? Verdade. Para nós é importante esse feedback. Isso. Eu e Laís. Gente, beijos. Beijos e beijos. Beijos, porque vai final... cortar. Bom final de semana para vocês. Até mais, gente. Muito obrigada por estar aqui. O que estava dando no começo? Estava bloqueado de vez em quando, né? O Instagram aqui.